A nossa conferência de hoje, o tema dela é auto-organização existencial. Nós vamos aprofundar um pouco nesta temática, que é um pedaço, um subtema do conteúdo que vocês podem encontrar em um curso da Apex específico, que é o Autogestão Existencial, mas nós daremos aí um aprofundamento nesta, que é uma das funções do autogestor, entender, compreender a fundo o que é auto-organização existencial. A qualquer momento, cada um de vocês pode digitar aí uma pergunta, alguma dúvida, seja da temática ou seja mais ampla, que a gente tenta aí aprofundar, esclarecer, e às vezes a dúvida de um pode ajudar o outro com uma reflexão aprofundada. Então esse é o tema que queremos tratar. Temos aí 10 componentes na sala. À medida que a hora avança, é capaz de entrar mais colegas, mas sejam todos bem-vindos para essa discussão inicial que teremos. Deixa eu ver se o nosso slide aqui está ok. Eu passei um primeiro slide e ficou uma parte em branco. Deixa eu ver se eu passando novamente ele entra. O primeiro slide aqui não entrou, mas o primeiro slide ele trata especificamente do tema. Eu acho que nem... Você quer tentar fazer uma nova carga aí, Ricardo? Por algum motivo não está. Mas é o princípio da descrença, eu falo aqui, não tem problema. Antes até da gente falar dos objetivos, vamos falar toda a temática da conscienciologia. Ela tem como base o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo do que for dito aqui nesta conferência. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Isso a gente aborda em todos os cursos da Conscienciologia. Quem já nos acompanha, não é de hoje, escuta sempre esse tema e vê sempre um cartaz dentro da sala de aula ressaltando essa questão. Tudo que for dito por mim, provavelmente é minha prática, mas é teoria para vocês. Então, como dizem, não vá no meu bico, coloque em prática para ver se essa realidade tem realmente alcance, se é possível isso tudo que estou tratando aqui com vocês. O objetivo desta conferência, desta palestra, é apresentar os conceitos e ideias para o desenvolvimento da organização pessoal, como está digitado aí, na busca de maior compreensão e realização da programação existencial da Proexis, como nós chamamos, uma contração desta palavra, que tem a ver com o projeto de vida, o objetivo de vida, aquilo que cada um de nós veio aqui desenvolver nesta nova existência humana. Nós temos aqui a Apex, que é a instituição que eu sou voluntário também. Ela trata, a especialidade dela é a proexologia, o estudo da programação existencial, e tentamos, à medida do possível, cada vez mais tratar esse tema, falar sobre essa temática, que é importantíssima para todos nós. Todos provavelmente têm um projeto de vida, têm um objetivo de vida, e alguns de nós desenhou uma programação existencial ainda no curso intermissivo, que falamos bastante aqui dentro da Conscienciologia, para algo a ser cumprido aqui. Com relações egóicas, com relações a serem trabalhadas, necessidades a serem trabalhadas quanto ao próprio ego, necessidades quanto ao grupo ao qual está inserida e necessidades quanto ao polikarma, um alcance maior, um alcance assistencial maior. Dentre os temas que nós vamos discutir, os tópicos principais a serem retratados aqui, tratarei questões para melhoria da organização nas diversas áreas da vida, e nós vamos tratar de todas as áreas da vida, pelo menos um en passant em cada uma delas. Vamos falar de temas que facilitem o cumprimento dessas metas planejadas, como eu posso fazer isso, que tipo de recurso eu posso utilizar. Vamos tratar a temática que aumente a produtividade existencial por meio da auto-organização, que é o tema principal, auto-organização existencial, e tudo com o objetivo de ampliar o aproveitamento das oportunidades evolutivas que surgem a cada dia, diariamente, dioturnamente. Nós temos oportunidades evolutivas que passam e muitas vezes, se não estivermos atentos, elas realmente passam e nós não aproveitamos, não tiramos o real proveito do que podemos fazer com tudo isso, com todas as oportunidades que aparecem, e
Desculpem, por não estar auto-organizado, muitas vezes eu perco essa oportunidade. Estou um pouco gripado ainda, se me deram acesso de tosse, eu tenho aqui a água, mas me desculpem anteriormente aí se algo acontecer aqui com a voz. Vamos lá, pessoal. Então, o tema auto-organização existencial, como está aí definido, é a ordenação e disposição feita pela pessoa das partes essenciais componentes da vida. Então, vamos pensar o que deve ser essas partes essenciais. Cada um de nós deve ter partes essenciais e como tratamos essas partes essenciais. Primeiro momento, vale uma reflexão aqui, o que é essencial para a vida de cada um, como que vocês ordenam e dispõem no dia a dia de uma boa organização, como que vocês levam as atividades, levam direito, tudo ao mesmo tempo, priorizam algo em virtude de outras questões que deixaram para lá, como que é dividido o tempo de cada um de nós, esse que é o tema que nós vamos tratar aqui. Como que eu organizo a minha existência, o meu dia a dia, para o cumprimento, obviamente, né, objetivando o cumprimento daquele projeto de vida meu, daquilo que eu vim realmente desenvolver nesta existência. E aí, quando falamos na auto-organização, nós temos sempre que pensar em 3 itens básicos. Nas tarefas, o que eu tenho a realizar. Então, eu vou me organizar normalmente para alguma tarefa, para alguma atividade. Normalmente, quando eu vou desenvolver uma tarefa, tem algumas pessoas responsáveis. Muitas vezes sou eu apenas o responsável pelo atingimento dessa tarefa, ou um grupo maior de pessoas, 2, 3, 5, 20 pessoas envolvidas para um projeto maior. A gente fala muito aqui na Conscienciologia da maxi proexis, uma proexis maior, onde envolve um número maior de consciências. Então, por exemplo, a implantação da Conscienciologia no contexto, neste contexto que nós temos do dia a dia, da nossa realidade, falar de Conscienciologia no dia a dia é um projeto maxi-proexológico que envolve um número maior de programações existenciais. E aí, quando a gente fala desse segundo item, responsáveis, quantos de nós são os responsáveis pelo atingimento de uma atividade ou outra? Quantos voluntariam, são voluntários ativos ou não de uma instituição conscienciocêntrica e que desenvolvem algo para realmente essa programação existencial grupal, essa maxi proexis ser atingida? Qual é o meu papel? Estou organizado para conseguir atingir esses resultados ou não? Isso tudo tem que ser tratado quando nós falamos de auto-organização. E aí, em decorrência destes 2 itens, tarefas e responsáveis, vem uma questão que nós chamamos aqui de agrupamento, que é agrupar as tarefas de acordo com as semelhanças e funcionalidades. Quanto mais agruparmos, quanto mais tivermos convergência entre as tarefas, os responsáveis, os nossos compromissos, nossos comprometimentos, quanto mais convergente isso tudo for, mais melhor resultado eu terei de tudo isso. Uma organização entre a convergência de atividades de pessoas, eu acelero em muito o alcance daquilo que eu tenho como tarefa, com pessoas envolvidas, tudo afeito a ordenar, a ter uma disposição daquilo que é essencial e compõe a nossa existência, a nossa programação existencial. Então, o tema principal aqui, que é fato, que nós precisamos refletir, precisamos aprofundar, estou hoje da melhor maneira organizado, tenho um nível de auto-organização e primeiro, tenho identificado o que compõe, quais são as partes fundamentais da minha existência e como eu trato isso, como que eu tenho essa disposição, como eu tiro o maior proveito do meu dia a dia, como eu levo, como eu tenho uma condução da minha existência de uma maneira mais organizada ou menos organizada. Então, essa é a definição básica que nós vamos tratar aqui. De qualquer forma, quando nós falamos aqui, quando nós tratamos, vou voltar um slide aqui especificamente, das partes essenciais componentes da vida, não temos como não tratar este tema que são as áreas da vida.
como que você divide, como cada um de nós divide essas áreas da vida. Essa é uma essência do curso Autogestão Existencial, mas eu vou tratar aqui de como eu organizo e como eu posso tirar melhor proveito da organização das áreas da vida. Aqui, a título de informação, nós temos 8 grandes áreas. Na verdade, 7 áreas e uma que é possível que cada um de vocês pense o que quer, o que deseja colocar nessa 8ª área. É como se fossem fatias de uma pizza. Pensem dessa forma. Eu tenho as áreas da minha vida, eu tenho a área, vamos começar ali no sentido horário, da interconscienciologia, interconsciencialidade, como que eu vejo a questão intraconsciencial, aquilo que vem relativo a talentos, aos trafores, aos trafares, toda a condução específica que eu tenho no contexto existencial, que é intraconsciencial, que são os traços a serem melhorados, tanto trafores a serem mantidos, como trafares, os traços fardos a serem melhorados, os trafais, que chamamos também, que são os traços faltantes a serem desenvolvidos para a melhoria do meu dia a dia. Como que eu divido, como que eu organizo o parar para refletir sobre estas áreas? Hoje, até aprofundando um pouco, depois mais a fundo nós podemos discutir, o professor Valdo, na tertúlia, estava discutindo sobre um verbete do dicionário, o DAC, o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, e ele tratou o tema holopensenologia. Holopensenologia, ele traz aqui toda uma introdução, um enunciado, e ele traz o tema autopesquisologia, que tem tudo a ver com esta área da vida que estou tratando. E ele tratou, ele aprofundou, quem quiser pode baixar ali a tertúlia de hoje, foi uma parte bem rápida, mas ele fala que se não soubermos organizarmos o nosso próprio tempo, provavelmente a gente não vai ter alcance daquelas atividades das quais nós nos planejamos. Isso é meio óbvio, a gente já discute isso com certa frequência. Mas pensar isso sobre autopesquisologia, sobre autopesquisa, sobre a intraconsciencialidade, sobre esse aspecto intraconsciencial, quando eu penso, se eu tenho um mínimo de organização para refletir sobre essa área da minha vida, eu começo a entender que, poxa, se eu não tenho um mínimo, um pouco de atenção para essa área, algo será descalçado. Porque estamos aqui num processo de desenvolvimento, num processo evolutivo, para melhoria, para resgates. Se eu não parar para refletir sobre aquilo que eu tenho que melhorar, as necessidades que eu vim atender, como é que eu vou tirar melhor proveito dessa oportunidade evolutiva? Então esta é uma primeira área que eu trago para a nossa reflexão. Uma segunda área é como está a nossa saúde holossomática, como está a auto-organização da nossa saúde holossomática. Eu tenho um mínimo de auto-organização quanto a isso? Eu paro para refletir sobre os meus veículos de manifestação, o soma, o corpo físico, o exercício físico, a alimentação, a questão das emoções, a afetividade, como que é trabalhada essa questão da saúde holossomática no âmbito do meu psicossoma, no âmbito do meu mental soma, o que eu faço para desenvolver a questão da intelectualidade, e aí o energossoma também, o corpo energético, eu faço práticas bioenergéticas que melhorem a minha saúde holossomática. Vejam, precisa de uma auto-organização para que eu passe, para que eu reflita sobre cada um dos veículos e sobre o que eu estou fazendo, tirando melhor aproveitamento de cada um desses veículos. Até agora eu só falei de 2 áreas desta pizza que nós estamos colocando aí, que são as fatias da nossa área da vida. É óbvio que está fatiada as áreas da vida para um maior entendimento, tipicamente para a gente ampliar a nossa reflexão, como se fosse uma metodologia de reflexão particionada. Então, pensar na questão intraconsciencial, pensar na saúde holossomática, que é uma outra área, e aí vem uma terceira área. Não existe uma sequência de o que devemos ou não priorizar, mas sim precisa de um equilíbrio entre essas áreas. Então eu tenho que ter um nível de planejamento organizado para que eu tenha todas essas áreas atendidas, para realmente eu ter uma homeostase
em todos os veículos de manifestação, uma homeostase em todas as áreas da minha vida, eu tenho um equilíbrio entre tudo isso. Então, como que eu estou tratando o âmbito profissional? Eu estou tratando, e algo que é importante para mim, a questão de ter o meu próprio negócio, ou trabalhar pensando em um pé de meia, o quanto antes eu puder ficar liberado do processo financeiro, que eu tenho que correr atrás de trabalhar e receber para sobrevivência, para pagar as minhas contas. Como que eu penso a questão profissional? Eu tiro o maior proveito da questão profissional, não só no aspecto financeiro, mas no aspecto que é assistencial. E aí nós temos uma área da vida aí que está diretamente no outro ponto ali da área profissional, que é a interassistencialidade. Como que está? Minha área profissional, olhar essa área da vida, ela tem um quesito forte de assistência aí nela. Eu já, no nível que estou tratando, no momento evolutivo em que estou, será que estou me preocupando com ter uma área profissional, atuar de uma maneira profissionalmente que tenha um bom nível assistencial? Então isso tudo tem que ser refletido como estou organizado, sem a base do nosso tema de discussão aqui. Hoje é a auto-organização. Então, o que eu tenho de organização, de um plano, de uma meta para esta área profissional? Está planificado? Não está planificado? Caminhando, interconscienciologia, interconsciencialidade, pensar nas interrelações. Como que está o aspecto junto à família, junto à nossa, não só a família nuclear, mas aquele grupo evolutivo em qual convivemos, a comunidade, todo o entorno com que eu me relaciono, eu tenho algum olhar para este público especificamente? Isso tudo tem que ser tratado também no olhar da auto-organização. Eu preciso ter convívio, eu preciso de desenvolvimento. Há pouco falávamos aqui nos bastidores o quanto é importante ter os momentos de relação, momento de interação com os colegas. Então, quanto que eu invisto nisso, nesta área da minha vida e que tem que ter? Eu preciso disso para o meu desenvolvimento evolutivo, eu preciso disso, de ter uma organização para que isso aconteça, porque senão eu fico lá no meu mundo, na minha realidade, sem ter uma interação e sem me propiciar um autodesenvolvimento. Pessoal, podem colocar aí qualquer questionamento, qualquer ampliação dessa reflexão. Estou aqui disponível, caso contrário eu vou seguindo aqui o meu ritmo. Se estiver muito rápido, por favor me informem que eu dou uma desacelerada. A outra área da vida é a área das finanças. Estou vendo ali, nós temos aqui, eu não sei se essas que estão mais iluminadas que estão conectadas, Ricardo, ou todos ali estão conectados, porque tem alguns que estão mais. Mas temos aqui 14 pessoas escutando esta temática. Questão financeira é algo que mexe com todos nós. Como que está a organização, a auto-organização quanto ao recurso financeiro? Eu tenho um mínimo de organização e isso reflete diretamente na questão profissional? Como que está esse aspecto da inteligência financeira? Existe um verbete chamado inteligência financeira proexogênica. Nós criamos aqui na Apex até um curso que trata desta temática da inteligência financeira, mas como que eu trato o meu recurso financeiro? Eu penso que ele é um recurso para o cumprimento da minha programação existencial e estou cuidando dele, estou pensando como eu invisto, como eu tiro o melhor proveito deste recurso. Isso tudo precisa de auto-organização, precisa de autocontrole, precisa de uma série de desenvolvimento para que eu consiga realmente tratar com este tema financeiro, dinheiro, de uma forma fluida, de uma maneira fluida. Porque o dinheiro ele é um recurso, ele é energia que passa e que pode me ajudar ao cumprimento, acelerar o processo evolutivo, ou eu posso ficar num monoideísmo, pensando só neste aspecto e não me desenvolver nas demais áreas. A outra área que está aqui é a extrafisicalidade. Não tem como falar no âmbito da conscienciologia, no âmbito da proexologia, sem tratar o tema extrafisicalidade. Como que está o desenvolvimento do parapsiquismo?
Hoje também, durante a mini tertúlia, logo pela manhã, tratávamos lá de uma temática específica e o professor Valdo ressaltou o aspecto e a importância do desenvolvimento do parapsiquismo, quanto isso tem relevância para o nosso desenvolvimento, como em todas as questões, pensando em programação existencial, pensando em tudo aquilo que nós temos que cumprir, o quanto essa visão da extrafisicalidade, o quanto a questão básica do parapsiquismo pode nos ajudar no cumprimento dos nossos objetivos de vida. Um outro item, a interassistencialidade, que já falei um pouco sobre ele, tem uma relação direta com todas as áreas, que eu posso olhar com uma visão mais assistencial, interassistencial, tanto para os meus aspectos, para meus traços a serem melhorados, como uma dificuldade que muitas vezes vem de vidas, e eu tenho a oportunidade de desenvolver, quanto a questão profissional, a questão da interconsciencialidade, das interrelações, tenho ou não tenho uma visão assistencial para isso tudo. E por fim, antes de responder ali a questão passou uma questão aqui da Eda também, eu já volto nela, mas da Laura, eu tenho o aspecto das outras áreas da vida, que eu posso encaixar aqui o estudo, eu posso encaixar a aposentadoria, seja qual for o momento evolutivo de cada pessoa, todas essas áreas aqui da vida precisam ser tratadas. A Ieda falou que não está mudando os slides, fica somente no primeiro. Ieda, eu estou no slide, posso até voltar aqui para ver se melhora, mas eu estou no slide 6, que são as áreas da vida. Não sei se para você continua só no primeiro, por favor me informe, senão a gente tenta dar algum jeito, mas estou no slide que é um círculo com as áreas da vida. Deixa eu ver se a Ieda falou, ok, agora apareceu, então tá bom. Até agora estava explicando esta pizza. Então vamos para o que interessa aqui, eu já volto na resposta, na questão da Laura. Pensar as áreas da vida precisa ter muita auto-organização, muita, porque estamos falando de um equilíbrio entre as áreas da vida. E aí alguém pode me perguntar, tudo bem, mas daquilo tudo que eu faço, de todas as tarefas que eu tenho como importante, você está querendo dizer que eu tenho que dividir tudo e fazer a mesma quantidade em cada uma dessas áreas? Não. Mas eu preciso sim ter quais são os meus objetivos. E eu preciso ter objetivos em cada uma dessas áreas. Então vamos supor que na área da saúde holossomática eu tenho alguns objetivos quanto ao meu corpo físico, quanto ao meu corpo o mental soma, qual veículo de manifestação for. Eu preciso ter alguns objetivos para a área da saúde holossomática, aí sim eu terei um mínimo de equilíbrio, estarei olhando para cada um deles. Pode ser que em um momento, uma fase de vida específica, eu tenha um investimento maior na questão profissional. O que eu não posso deixar é de atentar para todas as outras áreas da vida. Se eu tenho pelo menos um olhar para a questão interassistencial ao longo de tudo. Se eu tenho um olhar para as interrelações e tento desenvolver as questões intraconscienciais, um nível de assistencialidade com as interrelações, eu começo a fazer um pouco de cada. E aí a gente começa a encontrar o equilíbrio entre tudo. Porque o equilíbrio, neste aspecto, é um equilíbrio buscando a fundo, buscando que eu perpasse, que eu leve tudo direito, que eu faça um pouco de cada. Então, a minha questão da interassistencialidade, o voluntariado está ali. Quanto que eu me dedico? Eu tenho um pouco de dedicação para este voluntariado? Quanto que é isso? Quanto que para mim seria um conteúdo legal de cumprir dentro do voluntariado? São tudo metas, são tudo planos que nós fazemos e ninguém precisa influenciar nesse plano, mas que eu possa fazer a meta,
fazer o plano e verificar se estou cumprindo ou não. Vamos ver aqui a questão da Laura. Caio, como você vê o desânimo do jovem que se submete ao trabalho escravo em troca apenas de dinheiro, para que possa ser livre da dependência grupocármica? Veja, Laura, trabalho escravo eu acho que você colocou aqui como uma figura de linguagem, por conta de ter um recurso pequeno, porque trabalho escravo, de forma alguma, nós podemos compactuar com esta questão. Eu acho que já acabou a escravatura, o trabalho escravo já ficou, apesar da gente entender ainda que tem alguns países e tem algumas regiões, e Brasil, se bobear, nós temos por esse interior algumas posturas que possam ser definidas como um trabalho escravo, mas entendemos que cada um de nós já tem que pensar de uma maneira diferente. Isso já passou o tempo de pensar em trabalho escravo. Agora, pensar os porquês nós estamos inseridos dentro de um grupo karma, onde eu preciso dar um apoio por determinado momento, e aí sim eu acho que é uma reflexão válida. Eu tenho estudado bastante a questão das empresas familiares, e tem muito a ver com essa questão grupocármica. A pessoa que aprofunda, e tenho visto cada vez mais, que a pessoa que aprofunda no entendimento, e aí volta a necessidade da autopesquisa, aquilo que foi tratado no verbete do dicionário que eu falei para vocês, a autopesquisologia, o quanto a gente investe nisso. Quando eu começo a ir fundo, entender meu papel dentro daquele contexto familiar, vai facilitando bastante. O tema no próximo sábado, aqui que será no ciclo mental somático, é uma atividade que acontece todos os sábados pela manhã aqui em Foz do Iguaçu. Essa não é transmitida, infelizmente, mas vai ser o tema do Grupo Karma, da questão da família. Teve uma época que eu voluntariei numa outra instituição conscienciocêntrica, chamada AC. Nós tratávamos uma palestra e um tema que tinha a ver com o Grupo Karma, que era família, problema ou solução. E essa palestra a gente aprofundava bastante um pouco disso do que você está falando. O que é ser livre da dependência grupocármica? Será que é uma dependência só material, de bens materiais, de recursos financeiros, ou existe algo que eu não percebi ainda, e não estou falando que é o seu caso, estou trazendo para uma reflexão, de uma dependência emocional, uma dependência de relacionamento, uma dependência que muitas vezes, se ficar claro quais são os seus objetivos de vida, as pessoas daquele grupo karma viram copartícipes, viram pessoas que vão ajudar a que você cumpra aquele seu objetivo de vida. Eu lembro na época que eu atuava, e as pessoas que estão no meu relacionamento, eu tinha um sócio, e que para mim ele faz parte do meu grupo karma, não é o meu grupo familiar nuclear, mas era parte lá naquele momento do grupo de relacionamento meu, e enquanto não estava claro para os meus objetivos de vida, e eu entendendo esses objetivos, enquanto eu não clareei com ele, esse meu sócio, na época que eu tinha empresa, quais eram os meus objetivos de vida, quando eu tinha que sair para ministrar uma palestra, ficar fora 2, 3 dias da semana, era muito complicado o entendimento. Não tinha um mínimo de organização, nem pensênica da parte dele, nem pensênica da minha parte, com o que eu estava fazendo. Eu estava abrindo mão naqueles dias, eu simplesmente, na visão dele, eu estava abrindo mão do trabalho, de algo que era nosso, para algo que não fazia um sentido para ele. Na medida que eu fui aprofundando e entendendo qual era o meu objetivo de vida, foi facilitando cada vez mais com que ele fosse uma pessoa que ajudava com que eu cumprisse o meu plano inicial. Então, muitas vezes, eu tinha uma atividade na sexta-feira e por alguma condição eu esquecia que naquela sexta-feira específica eu tinha atividade, e eu programava junto a um cliente, não, vamos tentar fazer então nesta sexta-feira. E ele começou a virar um parceiro meu, falando, não, Caio, nessa sexta lembra que você não estará aqui, você tem uma outra atividade lá para cumprir. Então, ele virou um parceiro desse projeto. Voltando na sua consideração, Laura, quando nós falamos de algo que é feito em troca apenas de dinheiro,
Será que está entendido por todos qual é o momento evolutivo e quais são os objetivos seus? Porque se eu estiver em algo simplesmente pelo dinheiro, está tudo errado. Eu tenho que ver, aí vamos voltar nas áreas da vida. Existe um ganho intraconsciencial estar ali? Será que eu não estou enxergando? Porque muitas vezes a gente não enxerga e nós nascemos e viemos dentro de uma família porque tem algo a ser desenvolvido nessa família. Não foi um erro de destino que eu estou ali, mas sim uma escolha bem pensada, porque aquelas pessoas podem fazer com que eu me desenvolva. Se eu não estou só olhando o financeiro, não estou vendo se existe algum benefício no âmbito da saúde holossomática, um benefício profissional, um benefício das inter-relações, interconsciencial, se não existe um benefício também financeiro, aí sim vale uma reflexão aprofundada. Poxa, trabalhar só pelo dinheiro, será que faz sentido, pensando que existe um processo evolutivo a ser desenvolvido? Ou, se na medida do possível, entender que eu estou ali naquela família, eu estou em um momento, entre aspas, dependente financeiramente daquele grupo, será que eu não tenho algo a desenvolver naquele momento? Então vale uma ampliação dessa reflexão. Mediante eu vou caminhando aqui nos nossos slides, eu devo tratar um pouco mais sobre essa questão, Laura. Se ainda assim não tiver claro, ou se você quiser que aborde uma outra questão, por favor, sinta-se à vontade que a gente discute. A grande questão, e aí pode te ajudar, e aos demais que estão aí nos ouvindo, uma grande questão que é importante é a gente tratar dos endoconflitos. Veja, a Laura falou ali da questão de uma troca apenas pelo dinheiro. Muitas vezes nós entramos em conflitos íntimos de escolhas, eu escolho isso ou aquilo, que nós não paramos para refletir, e estes conflitos são conflitos que nos travam o processo evolutivo. Eu posso ter o melhor nível de auto-organização, o melhor nível de definição de metas, mas se eu estiver em uma situação de endoconflito, eu estou parado, provavelmente, de algo que eu deveria fazer. Então, só para uma definição, aqui o endoconflito é a situação na qual há pelo menos duas necessidades simultâneas, como eu disse, escolho o sair daquela condição onde eu tenho dependência daquela família pelo ganho financeiro. Como que está isso? Como que está este conflito íntimo? Por isso que é o endoconflito, cuja satisfação da primeira implica a insatisfação da segunda, impelindo a ação da consciência intrafísica, o consim, para direções diferentes e acarretam desconforto. Normalmente, quando eu estou com duas situações que eu entendo que se eu abrir mão de uma, eu perco a outra, eu começo a entrar numa situação de endoconflito. E aí, muitas vezes eu fico paralisado ou vou para direções que são diferentes daquilo que eu poderia fazer, daquilo que eu teria como um objetivo de vida. Vamos dar exemplos aqui de endoconflitos. Então, exemplificamos aqui 8 itens. Eu vou buscar profissionalmente desenvolver a questão de competência ou de poder. O que é melhor neste momento? E muitas vezes a gente acaba não percebendo que estamos, ao invés de desenvolver a questão da competência, estamos indo atrás de ter poder dentro de uma organização, dentro de uma instituição conscienciocêntrica, dentro de qualquer momento onde estivermos. Estou buscando um outro tipo de endoconflito, mais o anonimato, fazer apesar de não aparecer, ou estou buscando simplesmente a fama? Então eu só faço aquilo que vai me dar resultado. E aí alguém pode pensar, tá bom, nesse momento, já sabendo isso tudo que a gente sabe, ainda assim tem alguém pensando mais na fama do que no anonimato? Tem sim. Isso tem a ver com os nossos processos, que não vem de hoje, vem de antes, e essa reflexão pode ser muito bem ampliada. É pensar se realmente fazer, e aí vamos juntar os dois itens. Quanto mais competência tiver
Quanto mais anonimato tiver, eu posso ter um alcance maior ainda de consciências, ter um nível de resgate maior, e isso só vai acumulando para a minha ficha evolutiva. A grande questão é que muitas vezes não aparece. E como eu lido com esse não aparecer? Eu vou buscar, eu não me incomodo com isso, ou eu só... minha importância maior é a questão da fama. Como que eu lido aí no terceiro tipo de endoconflito com a questão de ser autêntico, de falar não muitas vezes para algo que é preciso, versus a aceitação social? É a pessoa que normalmente quer ficar bem na situação, bem na fita, como dizem na gíria, e que não fala não banca suas escolhas. Pensem só, esse terceiro item vai diretamente impactar no nosso nível de organização. Não tem nível de organização que se salve se eu estiver mais procurando aceitação social do que autenticidade. Porque muitas vezes as situações vão aparecer e como eu não sou autêntico, eu não falo não, declinando de algo que foi pedido, que não estava no nosso programa, não era o mais assistencial daquele momento, mas para ser bem aceito a gente acaba topando a parada. E aí cai por terra toda a organização, todo o plano que eu tinha lá de início. Então vai aí um endoconflito que muitas vezes a gente fica parado. E aí vem outros aí, eu não vou ficar falando sobre todos, mas o item 5, voluntariado ou o ganho do recurso financeiro. Será que eu preciso ter escolha sobre isso? Será que eu preciso diretamente proporcional? Eu só ganho dinheiro se eu não voluntariar, ou se eu voluntariar eu não ganho dinheiro? Ou será que se não tiver um equilíbrio entre as áreas da vida, aí sim eu terei uma questão de endoconflito? Muitas vezes a gente já lido aí com o contexto da conscienciologia há mais de 10 anos e vejo que muitas pessoas chegam aqui e não fizeram um planejamento das suas áreas da vida, chegam sem os recursos financeiros que precisam para a sua automanutenção e aí entram achando que o voluntariado vai ser a solução de todos os seus problemas. Aí ela voluntaria 1, 2, 3 meses direto e quando se percebe precisa sair do voluntariado total para trabalhar, para ganhar dinheiro, porque não tem nem dinheiro para alimentação. Alguém pode ficar chocado e falar, mas isso acontece com muita frequência. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre as áreas da vida, porque não é um conflito direto ou ganhar dinheiro ou voluntariar. Que tal criar um mínimo, e a gente já vai falar logo à frente, qual a quantidade de horas que eu posso me dedicar ao voluntariado? Defina isso. Se for 2, 3 horas na semana, mas dedicando com constância, com frequência, isso vale muito mais do que alguém que fala que vai voluntariar 10 horas na semana, mas que não pode contar com uma frequência dessa pessoa, porque amanhã ou depois ela não estará ali porque ela se dedicou somente ao voluntariado. E vejam, voluntariado versus trabalho, dedicação à profissão. É um outro item que eu preciso me organizar para que eu consiga fazer tudo ao mesmo tempo. A gente vai falar um pouco mais à frente da questão da convergência como uma das soluções para isso. Mas quanto mais eu tiver convergência entre aquela minha especialidade profissional, a minha especialidade daquilo que eu estudo dentro da conscienciologia, quanto mais convergência eu tenho entre isso tudo, menos eu entro em conflito, menos eu entro no contexto de endoconflito. Então, vale uma reflexão aí sobre todos esses itens. Profissão, família ou casamento, muitas pessoas perdem a família porque vão diretamente para a questão profissional e trabalham 12, 15 horas, perdem todo um momento de desenvolvimento familiar porque simplesmente entraram nesse endoconflito, não tiveram um mínimo de organização para equalizar todas as áreas da vida. Aqui tem um último item, né? Relacionamento sério, construção de uma dupla evolutiva ou uma azaração descontrolada, aquela pessoa que não quer compromisso sério nenhum. Quais são será que precisa disso? Será que eu não posso optar por um e ter o resultado desse um de uma maneira diferente de olhar?
Então isso tudo são itens que são conflitos internos que nos travam e que a organização pessoal, que a auto-organização, ajuda muito no desenvolvimento. Então vamos pensar aqui, eu já comecei a falar um pouco, do que eu posso solucionar os endoconflitos. Como que eu posso solucionar esses conflitos íntimos que muitas vezes me travam? Temos 3 itens aqui que são soluções. E aí eu gostaria que vocês trouxessem se estes conflitos, esses endoconflitos estão válidos, estes que eu propus aqui nesta página, vou até no slide anterior, se estes exemplos que foram colocados se fazem sentido ou não, para que vocês realmente pensem e contribuam aí com esta reflexão. De qualquer maneira, quando nós falamos em endoconflitos, as 3 soluções que nós temos básicas para essa realidade primeiro, uma elaboração e a utilização de uma agenda pessoal para conseguir encaixar ao máximo todas as questões. Essa é uma forma que eu posso diminuir os conflitos internos. Mas mesmo assim, com a elaboração e a utilização de uma agenda pessoal, eu ainda preciso fazer uma série de escolhas. E aí, nestas escolhas, se eu utilizar essa segunda técnica, que são os mínimos existenciais, me facilita bastante. Porque naquele momento onde eu estava discutindo a questão do voluntariado, do trabalho, da questão da família, do voluntariado, do trabalho, todos esses itens, eu posso pôr mínimos para cada um deles. Como eu disse anteriormente, será que eu vou voluntariar? Qual a quantidade de horas que eu penso voluntariar? Se são 3 horas, esse é o meu mínimo. No mínimo, semanalmente, eu vou voluntariar X horas. No mínimo, semanalmente, eu vou trabalhar tantas horas. No mínimo, semanalmente, eu vou fazer tanto de exercício físico específico para aquela outra área da vida. Pensando na área da extrafisicalidade, no mínimo eu vou fazer uma dinâmica parapsíquica semanalmente. Isso tudo, vejam, estamos criando mínimos, e aí a gente depois tem que voltar ali no número 1, na agenda, que eu preciso colocar nessa agenda, para que eu garanta o atendimento de cada um. E nós vamos ampliar todos esses 3 itens. Mas para ampliar, para colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, o segundo item, os mínimos existenciais, eles podem vir com uma correlação direta com os máximos que eu vou estipular. Porque eu posso deixar os máximos. No máximo, eu vou trabalhar X horas por semana. Porque senão, eu provavelmente vou comprometer o equilíbrio dos outros mínimos. Então, vamos pensando. Quero que vocês parem para refletir sobre como que eu posso fazer com estas soluções. Se eu já coloquei em prática alguma delas. E o terceiro item é o princípio da convergência, que eu também já comecei a falar. Vamos expandir cada um destes itens aqui para esclarecer melhor. De novo, fiquem à vontade para fazer perguntas caso não esteja claro ou queiram ampliar alguma questão. Na agenda pessoal, que eu já vou mostrar aqui, vou até passar um slide. Ixi, não apareceu aqui no slide a agenda pessoal. Deixa eu ver. Não está aparecendo. Eu vou comentar sobre ela. A agenda pessoal deu algum problema aqui no nosso sistema. Nós fizemos uma agenda e quem quiser, eu deixo o meu e-mail ali no final dos slides. Quem quiser eu posso mandar um modelo dessa agenda pessoal. Basta me mandar um e-mail que eu retorno para vocês. Essa agenda ela é dividida de segunda a domingo. E nesta segunda a domingo, de meia em meia hora, eu coloco as atividades. E eu coloco as atividades para que eu tenha um olhar para a minha semana e que eu pense naquele equilíbrio entre as áreas da vida. Esta minha semana precisa conter tudo aquilo que nós falamos nas áreas da vida. O exercício físico, o sono, a questão do trabalho, a questão do estudo, a questão especificamente para extrafisicalidade. Então, se eu tenho TENEPS, se eu tenho a condição das dinâmicas intraconscienciais, a assistencialidade, a TENEPS também cobre esta questão. Isso tudo, se eu tenho um momento para fazer contatos com os amigos,
Todos estes itens que compõem as áreas da vida precisam compor a sua agenda pessoal. Por que nós fazemos de meia em meia hora as atividades? Porque aí vai ficando claro que eu tenho deslocamento de um local para o outro, então eu vou gastar um tempo para aquilo, que eu tenho um momento para a questão da manutenção básica, que eu tenho para o sono. Quando eu começo a colocar tudo em uma agenda, eu disponibilizo e olho para isso tudo, algumas questões surgem e são muito interessantes. Eu começo a olhar para aquela agenda e vejo que muitas vezes eu tenho que abrir mão de algumas coisas, porque não dá para encaixar tudo na minha agenda. Mas pasmem, muitas vezes isso acontece com maior frequência. Quando eu coloco as atividades na minha agenda, eu percebo que me sobra tempo. Eu tenho mais tempo do que as atividades que eu coloco. Mas como eu tenho um nível de desorganização, não está tudo colocado ali na agenda para que eu tenha um acompanhamento e um controle, muitas vezes as atividades não são cumpridas. E quando a gente começa a usar um recurso como esse, como uma agenda básica, um papel que vai ficar impresso para vocês olharem para ele e verificarem quais as atividades que vocês têm a cada meia hora, e não é algo que vai virar um robô, porque muitas vezes vem a ideia, nossa, mas eu vou controlar de meia hora, vai ser um controle da minha vida, vai ser... eu vou virar um robô fazendo só aquelas atividades. Mas isso, depois que você começa a utilizar 1 mês, 2 meses essa agenda, ela vira automática. Eu já sei os dias que eu tenho tais atividades. Então, a gente começa a colocar as atividades básicas. Alguém pode estar se perguntando, tá, mas eu tenho uma mudança a cada mês, a cada semestre, eu viajo muito, e eu tenho essa realidade também, que eu viajo muito eu viajo de semana a trabalho. Existem formas que nós podemos colocar que compreendam e que encaixem também uma viagem, que encaixem todo o contexto sem perder um controle, um autocontrole da nossa gestão diária, da nossa gestão semanal. Então, eu disponibilizo para vocês essa planilha para quem quiser. Mas é simples, 7 dias, de segunda a domingo, de meia em meia hora, colocar as atividades que vocês têm lá. Tem alguns itens que nós colocamos aqui eu disponibilizei nesse slide, que é importante que vocês parem para pensar. Primeiro, a estilística. Cada um tem um estilo próprio, cada um se organiza de uma maneira. Esta agenda que eu posso disponibilizar para vocês é um modelo que eu utilizo. Ele é bem fácil, mas cada um pode utilizar o modelo que tiver. Uma dica é: utilize algo simples. Por que a gente trabalha com um papel simples? Porque muitas vezes, se você começa a utilizar uma série, você não tem um nível de organização. E aí, de repente, você fica esperando e fala assim, as falácias muito comuns. Não, eu preciso comprar um smartphone para fazer a minha gestão da agenda. Eu preciso de um iPad. Enquanto eu não tiver um iPad, eu não vou conseguir me organizar. E a gente arruma inúmeros subterfúgios para não ter um mínimo de organização. Isso é uma falácia, porque com um papel na mão, com uma planilha simples, eu consigo fazer um mínimo de gestão do meu dia a dia. Então parem para pensar que, se é possível com um papel, eu não posso me enrolar e não fazer porque eu estou utilizando um outro recurso. A estilística está aí para chamar a atenção de vocês para... Seja simples, utilize o seu modelo sim, mas utilize modelo fácil. O segundo ponto, a parafisiologia, eu tenho que alocar tarefas fixas e pontuais ao longo da semana, não esquecendo a questão do sono, alimentação, exercício físico, tudo aquilo lá que nós já falamos que está envolvido entre as áreas da vida. Biorritmo. Considerar o biorritmo pessoal, como, por exemplo, o pico máximo da inteligência, ao planejar o dia a dia. O que quer dizer isso? Se eu tenho um biorritmo, que eu tenho uma produtividade maior na parte da manhã, eu aproveito a parte da manhã para tratar de temas, se a minha inteligência psíquica é no período da manhã que eu fico mais produtivo, coloque atividades que utilizem a sua inteligência na parte da manhã. Se vocês têm uma produtividade maior
na parte da noite ou na madrugada, como o professor Valdo fala bastante, do horário interlucano, eu preciso parar e pensar, poxa, então eu vou fazer uma agenda que eu aproveite melhor esse meu biorritmo. Uma outra questão que é importantíssima no desenvolvimento da agenda é a criptografia. Criar criptografia pessoal, símbolos e códigos para a otimização dos registros na agenda. Quanto mais a gente usa ícones, símbolos, a gente deixando esses ícones e símbolos pequenos ali na nossa visão, vocês vão perceber que horário de trabalho, coloquem a logo da empresa pequenininha ali, representando todo o horário. Isso já vai dar uma visão interessante de como está o equilíbrio entre as nossas áreas da vida. E é engraçado que se a gente coloca texto, não tem o mesmo impacto do que os ícones. A gente tem uma afinidade, a simbologia, essa questão fortalece o nosso olhar para a agenda e isso facilita o nosso cumprimento das atividades. É bem interessante, por isso que nós utilizamos a criptografia. E a autoconscienciometria, chamando a atenção que a agenda também é instrumento de autopesquisa. Através dela é possível efetuar a conscienciometria. É óbvio, a gente já começou a nossa conversa aqui falando da questão da autopesquisologia. A agenda pessoal, ela denota quais são as nossas escolhas, quais são as nossas prioridades, o que eu mais valorizo dentro de um contexto existencial, o que eu menos valorizo. Então, isso tudo é questão de autopesquisa, de autoconhecimento. Pessoal, estou caminhando aqui, se não tem perguntas, eu vou andando nos nossos slides aqui. Nós chegamos, então, no segundo ponto, que nós já falamos da questão da agenda pessoal, no segundo ponto que é uma das soluções para desorganização, para solucionar aquela questão dos endoconflitos, dos conflitos íntimos. Então, os mínimos, que nós já falamos também um pouco, mas vamos aprofundar aqui e dar exemplos. O mínimo existencial é o patamar mínimo de satisfação de necessidades específicas a serem atendidas em cada área da vida da consciência, em dado momento evolutivo. É óbvio que alguém que está se aposentando não vai ter um percentual elevado na questão profissional, ou pode até eliminar aquela fatia da pizza. Outras pessoas vão ter aquele percentual um pouco maior. Tudo depende do nosso momento evolutivo, da nossa faixa etária, de tudo que está acontecendo dentro do nosso contexto. O básico, o mínimo refere-se ao essencial básico a ser atendido em cada esfera da vida da consciência intrafísica. Serve de referência para orientar as ações da consciência, sobretudo em situações ainda conflituosas, em que o resultado abaixo desse mínimo ele é inaceitável. Então, alguns exemplos aqui. Nós temos aqui o estado vibracional tão falado dentro do contexto da conscienciologia. O professor Valdo bate nessa tecla dioturnamente. É bem comum a gente escutar as perguntas que são feitas dentro das tertúlias, das mini tertúlias. E ele fala muito do estado vibracional. Então vem aí. A meta recomendada ao praticante no início dos trabalhos bioenergéticos é de 20 estados vibracionais por dia. Então, esse pode ser o meu mínimo existencial. 20 estados vibracionais por dia. Poxa, mas ele está falando em mínimo e já coloca 20 estados vibracionais. Tá bom. Qual vai ser o seu mínimo? O mínimo especificado por você. Aqui tem uma meta para quem realmente deseja aprofundar na temática e verificar o resultado que dá 3 meses depois que eu estou aplicando 20 estados vibracionais diários. Você pode alcançar isso. Mas se eu não faço nem 2, que tal colocar o mínimo para o próximo mês de 5 estados vibracionais? Como que eu vou fazer? Que tipo de recurso que eu vou utilizar para lembrar desses estados vibracionais? Professor, para mim, uma das pessoas que atualmente tem trabalhado muito bem com a questão energética, é um exemplo para todos nós, é o professor Mário Oliveira. Ele recentemente
está com a equipe lá da CIP, estão cada vez mais fortalecendo essa instituição conscienciocêntrica, e ele fala que no momento onde ele começou a se desenvolver quanto ao estado vibracional, ele utilizava como recursos os deslocamentos. Todo momento que ele estava se deslocando de um local para o outro, seja da cadeira, da mesa de trabalho, até a máquina de cópia, até conversar com uma outra pessoa em outra sala, ele usava esse deslocamento para mobilização energética. E, à medida que ele começou a fazer isso, ele começou a ter ganhos e ter facilidade maior de instalar o estado vibracional. Então essa foi uma técnica que ele criou para atingir o objetivo dele, que eram os 20 estados vibracionais por dia. Qual a técnica que cada um de nós vai utilizar para esse mínimo existencial? Uma outra questão, o livro ou o verbete, cada um pode entender aí o verbete também como um dos mínimos. Eu quero no mínimo fazer um verbete a cada bimestre, trimestre, semestre ou por ano. Qual é o mínimo que você vai estipular para que você atenda? Qual é o mínimo no âmbito do soma? Tem aqui uma condição, né? O cuidado com o soma requer a realização de 40 minutos de caminhada na esteira elétrica, no mínimo 3 vezes por semana. Esse é o mínimo. O quanto eu estou fazendo disso? Eu estou tendo ganho, o cuidado do meu soma, eu tenho um nível de organização para cuidar desses mínimos. Isso tudo faz parte de eu saio dos conflitos íntimos, porque muitas vezes a gente fica aqui, nossa, faço exercício, ou vou para o trabalho, ou estudo, ou o quê? Não. Qual é o mínimo? São 3 vezes por semana de 40 minutos? Vai ter que encaixar isso na agenda 3 vezes por semana. Se a gente muitas vezes, e tem muita gente que assiste novela com uma frequência grande, que tal ou abrir mão da novela, ou pelo menos ter uma esteira em casa, e enquanto assiste a tal da novela, caminha, faz a caminhada na esteira. Existem inúmeras alternativas para solucionar essa questão. Mas a gente precisa pensar sobre ela, precisa olhar para aquela agenda, precisa dentro da agenda colocar tudo aquilo que é importante para cada um de nós. Então, essas são as questões relativas ao mínimo. A terceira questão da solução é a convergência. Existe o princípio da convergência, que nós tratamos, eu falei já um pouquinho para vocês, mas vamos expandir aqui. É a otimização de resultados evolutivos pela confluência de metas, talentos, tempo, energia, dinheiro e recursos em geral, ou seja, tudo isso que falamos, eu tenho meta, eu tenho talento, eu tenho tempo, eu tenho energia, tudo isso voltado para a mesma atividade, gerando resultados múltiplos simultaneamente em diferentes áreas da vida. Deixa eu ver se eu pus aqui. Eu pus 2 exemplos aqui para a gente contextualizar e eu já amplio com outros. Por exemplo, a monografia. Aquela pessoa, o inversor ou reciclante, seja quem seja a consciência intrafísica, cujo tema da monografia de conclusão de curso universitário ou a pós-graduação é o mesmo do futuro livro, já pensando em aproveitar o material para publicação. Ou aquela pessoa que está em uma instituição conscienciocêntrica, que tem um tema de pesquisa, que pode lá no seu trabalho de conclusão de curso, na monografia do mestrado, seja em qual for a área, ela está pesquisando o mesmo tema. E essa convergência, ela diminui os conflitos íntimos, porque se eu estou voluntariando e neste voluntariado a minha área de pesquisa é dentro do planejamento, vou dar o meu exemplo. Eu atuo profissionalmente na área de consultoria educacional e eu trato muito da questão do planejamento estratégico. Planejamento estratégico tem uma relação muito próxima com o planejamento de vida, com o planejamento existencial, com o planejamento de PROEXs. Então, eu identifiquei na Apex uma instituição que me possibilita, quando eu estou estudando para os temas da Apex, me ajuda na questão profissional. Quando estou estudando para a questão profissional, me ajuda na questão da Apex. Então, é a convergência máxima de quando eu aproveito as atividades. Uma outra questão, performance.
que está aqui. Além de superação do conflito, a ação alinhada com essa estratégia permite ampliar a performance na ProAccess. Vou dar um outro exemplo meu. Há um mês e pouco atrás, eu fui ao Rio de Janeiro profissionalmente ministrar um curso sobre um tema do livro que eu lancei, que tem a ver com a questão da governança corporativa e tem uma relação com empresas familiares. E eu passei o dia ministrando esse curso e no fim do dia eu consegui ministrar uma palestra com apoio da equipe lá do Rio de Janeiro, de colegas, amigos. Fizemos uma palestra da Conscienciologia sobre a temática da autogestão existencial. Então vejam, é a convergência que eu consegui fazer uma viagem, fazer assistência durante o dia, fazer assistência dentro da palestra. Eu saí muito... a palavra que me veio na hora final, a palavra, não só a palavra, mas a sensação toda, foi de uma euforia muito grande. Para mim, aquilo é a convergência total. Eu estava com o trabalho, eu estava voluntariando ao mesmo tempo, tinha assistencialidade. É o máximo que a gente pode conseguir de tudo caminhando ao mesmo tempo e levando direito. Quer dizer que é só o meu modelo que funciona? Quer dizer que eu só posso trabalhar em uma área que eu atuo, que eu já estudei para aquilo ou que eu estou no voluntariado atuando? Não. Mas que facilita sobremaneira quando eu tenho um mínimo de convergência, e aí esse nível de convergência pode ser muito alto ou mais baixo, mas se eu tiver um mínimo de convergência, sempre eu vou ter facilitadores, sempre eu vou ter oportunidades de desenvolvimento. Então pensem o seguinte, e não vão no meu bico de novo. Eu tenho uma organização pessoal, eu tenho uma auto-organização que me ajuda no desenvolvimento da vida intrafísica, da programação existencial. Muitas vezes eu paro em alguns conflitos, usando conflitos íntimos que eu tenho, e aí não avanço porque não estou com o nível de organização que eu poderia. A organização pode ser muito facilitada com ter uma agenda pessoal, com ter tudo planilhado, aquilo que é meu objetivo de vida. Dentro disso, dentro dessa agenda, eu tenho que atentar para os mínimos existenciais. Então, o que eu quero no mínimo dentro de cada área da vida, e também pensem nos máximos, se deem limites sobre esses máximos, porque senão a gente entra muito em um contexto de excesso de trabalho, excesso até de voluntariado. Tem muita gente que entra para o voluntariado e vai se dedicar 12 horas por dia, e eu não sou contra isso, mas precisa ter um equilíbrio entre as outras áreas. Financeiramente está tudo bem, questão de relacionamento está tudo bem. Será que esse voluntariado, da forma como está sendo, não pode ser uma fuga? Tudo é autopesquisa. E muitas vezes eu já vi pessoas que moravam dentro de um campus de pesquisa e depois identificaram que aquilo era uma ferramenta de fuga. Tiveram que sair, vivenciar uma série de outros contextos para retornar num nível diferente de autopesquisa, de autoconhecimento, de entendimento do processo evolutivo. Então, pensando nisso, na agenda, nos mínimos, nos máximos, em uma convergência mínima entre tudo isso, eu começo a caminhar para um processo de organização e de aproveitamento máximo da minha gestão, do meu dia a dia, da minha condição de desenvolvimento. Dentro ainda dessa questão de auto-organização, nós temos uma realidade que a professora Pilar Alegre, uma pesquisadora aqui que mora em Foz do Iguaçu, ela trouxe uma contribuição que eu acho muito válida. Eu sempre agradeço a ela e trago para troca com quem assiste qualquer conteúdo sobre auto-organização. Ela trouxe um verbete que tem mais de 90 itens, 90 categorias de auto-organização consciencial. É bem interessante, é um verbete que é possível de baixar no site da Tertúlia, e ela fala, eu trouxe aqui alguns itens para que a gente discuta sobre auto-organização, que muitas vezes a gente não para pensar.
Às vezes a pessoa fala, eu sou desorganizado. Ela pode ser, provavelmente, desorganizada em uma categoria, 2, 10, 20 categorias. Mas deve ter 1, 2, 10 ou 20 categorias que ela tem um bom nível de organização. E isso é válido para a pessoa se automotivar, se fortalecer para ir trabalhando os outros aspectos que ela não tem tão bem desenvolvido. Então vamos pegar alguns aqui. Auto-organização administrativa, o autogerenciamento e a autoliderança evolutiva. Como que está? Pensem e deem uma nota de 0 a 10 em cada um desses itens. Se vocês tivessem que parar para pensar na auto-organização administrativa, que nota você se daria? Que nota você se daria na questão da auto-organização ambiental? A organização harmoniosa dos ambientes. Muita gente para nisso, né? Como que é a sua casa, como que é o seu quarto, como que é o seu ambiente de estudo, como que está a sua organização ambiental? Então vejam, às vezes a pessoa não tem uma boa organização ambiental, mas tem uma boa organização administrativa. Existem alguns tipos, algumas características de auto-organização que elas são muito ligadas. E às vezes a gente não vai ter um bom aproveitamento de uma delas e ela tem uma conexão muito próxima com as outras. Um outro tipo, a auto-organização comunicativa. Como que fica o desenvolvimento em um momento de apresentação, no momento que você vai se comunicar, uma conversa com uma outra pessoa, você tem um encadeamento das ideias, ou as ideias estão dispersas, está desorganizado a fala, o que você trará para a discussão, existe uma desorganização pensênica, você não tem um encadeamento bom das ideias. Como que fica isso na sua autorreflexão? Pensem, aí já temos 3 itens para que vocês se deem uma nota. Auto-organização dinâmica, mantenha o ritmo existencial em atividades positivas, evitando perda de tempo. Como que é o seu dinamismo? A sua organização é dinâmica quanto ao seu dinamismo de atividades. Você fica muito parado em um endoconflito ou você está dinâmico, está constantemente acompanhando o seu processo, as suas atividades, aquilo que você precisa melhorar. Auto-organização disciplinadora. Elimina a desordem e coloca em prática rotinas úteis. Vejam, fazer aquela agenda que nós falamos no começo, um pouco antes, precisa de uma auto-organização disciplinadora. Porque eu posso até conseguir uma auto-organização administrativa para pensar o autogerenciamento, o item 1, ter uma autoliderança do nosso processo evolutivo, mas se eu não tiver uma auto-organização de disciplinadora, provavelmente eu não vou cumprir, eu não vou fazer um acompanhamento, eu não vou ter uma constância maior. Então, vale fazer uma reflexão, pensar, se você se deu uma boa nota em cima, no item 1, e uma nota ruim no item 5, verifique quais as estratégias para solucionar essa questão de desorganização de qualquer um desses itens. Existem outros tipos, outras categorias de auto-organização, como eu disse, são mais de 90, mas eu trago aqui mais 5 para a gente discutir. Na verdade, são mais 4 e outras que estão compactadas no 10º item. Auto-organização educacional, auto-organização evolutiva, auto-organização financeira, que nós já falamos aqui um pouco e da importância dela, e uma que eu vou ressaltar aqui, auto-organização proexológica. Mantenha atenção nas prioridades, buscando o completismo existencial. Como que está a sua auto-organização proexológica? Os seus objetivos, a clareza dos objetivos. Muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta, a pessoa fala, mas eu não sei o que é a minha proexis. Eu não tenho claro o que é a minha proexis. Mas eu também não tenho claro 100% do que é a minha proexis. Mas eu tenho claro o que perpassa pela minha proexis. Trabalhar com projeto de vida passa por a minha proexis. Trabalhar com planejamento estratégico, ajudar as instituições a ampliar o seu tempo de vida, a ter melhor aproveitamento entre as pessoas que estão ali dentro, faz parte da minha programação existencial. Então eu vou desenvolvendo uma série de questões que ampliem as oportunidades para eu desenvolver essa questão. E eu, muitas vezes, sei aquilo que não faz parte
da minha programação existencial. Isso tem que ficar fora do planejamento. Se eu sei o que não faz parte e eu estou fazendo, eu estou desorganizado. Porque já tenho itens que fazem parte e eu sei aquilo que não faz parte, coloque sua agenda, faça um planejamento pessoal, semanal, que você contenha todos esses itens que fazem mais sentido ou menos sentido. Esses de menos sentido precisam ficar fora da sua agenda. Outras questões aqui, auto-organização profissional, interconsciencial, intraconsciencial, somática, volitiva, auto-organização quanto à vontade. Esses itens todos que tem lá no verbete, para quem quiser ampliar, são itens que fazem parte de um aprofundar nessa questão da auto-organização. Puxa, faz sentido me auto-organizar? Aprofunde, pegue aqueles 90 e poucos itens que a professora Pilar disponibilizou quanto à questão da auto-organização consciencial e reflita sobre cada um deles. O que eu tenho? Dê uma nota, como eu disse, de 0 a 10 em cada um deles. Verifique que nota que você tirou. Faça uma proposta de intervenção nessas notas e veja daqui 6 meses se algo melhorou ou não melhorou. Provavelmente, se você tiver um mínimo de organização de algum desses itens que nós falamos, você terá êxito com certeza ao longo do tempo. Provavelmente, conforme vai se desenvolvendo, você vai tendo êxito. Como que está ali a sua auto-organização financeira, que vai impactar em muito do seu cumprimento da programação existencial? Por que financeiro? Por que eu enfatizo financeiro? Porque uma pessoa que está com problema de recursos financeiros, ela para muitas vezes pensando sobre aquilo, refletindo sobre aquilo, ela fica num monoideísmo tentando resolver aquela solução e perde oportunidades assistenciais a serem feitas que muitas vezes não precisa de nada de recurso financeiro. Mas aquela realidade toma um corpo tão grande que a pessoa sem dinheiro ela não consegue caminhar, ela não consegue fazer nada. Então esses são alguns itens, algumas categorias para que cada um de vocês pensem, reflitam sobre esse tema. Chegando já aí para o final, deslocando para o final das nossas reflexões, eu trago 3 itens que a gente pode conversar sobre facilitadores da auto-organização existencial. Muito do que a gente já falou aqui no decorrer dessa 1h30 praticamente que nós vamos fechar. Nós temos aqui os 3 itens que são autopesquisa e autoconhecimento, obviamente, quanto que eu aprofundo, voltando no dicionário de argumentos do professor Valdo, da autopesquisologia, como que você coordena a questão da autopesquisa, como que você estuda o seu contexto de autopesquisa, isso tudo você precisa, ele traz aqui, né, o leitor ou leitora precisa indagar neste momento exato quanto à qualidade do Holopensene em que está lendo esta página. A qualidade do Holopensene que está lendo essa página, ele traz uma reflexão do tipo: para eu ler essa página, para eu estar atento neste conteúdo que estamos falando de autopesquisa, eu preciso de auto-organização pensênica. Como que está a qualidade da atenção, a qualidade da auto-organização pensênica para eu refletir sobre um tema, para eu ampliar a autopesquisa, eu realmente me conhecer, saber quem eu sou, saber se eu sou uma pessoa... Quais são as minhas companhias extrafísicas, que tipo de pensene que eu tenho na maior parte do tempo. Isso tudo é autopesquisa, isso tudo é autorreflexão. Vou voltar lá na contribuição da Laura no começo. Puxa, eu tenho um contexto, um desânimo. Peraí, em que momento que surge esse desânimo? Em que momento que esse desânimo não está presente? Como que eu trato com cada um destas questões e que eu posso ter um maior aproveitamento ou menor aproveitamento? Isso tudo tem que fazer parte de uma reflexão para onde estou caminhando, aonde quero chegar, se este caminho realmente precisa ser trilhado, qual é a organização que eu vou fazer para trilhar este caminho. E aí tem muito a ver com o segundo item, que é o posicionamento. O quanto que eu tenho de posicionamento firme e não estou realmente pensando e optando por aquilo
com veemência, fortalecendo aquela minha escolha, e não para agradar as pessoas, e sim pelo autoposicionamento. A gente falou lá atrás desse endoconflito, a pessoa, quanto que ela realmente quer aquilo, é o projeto de vida dela, é um objetivo fundamental para o autodesenvolvimento, e que a pessoa não está aproveitando ao máximo, ela não se posicionou, não foi fundo, não pegou, como o item 3 está falando ali, aquilo como um mega foco, aquele é o projeto principal a ser desenvolvido por ela e não está colocando em prática. Pensem, isso tudo facilita a auto-organização existencial. Isso tudo facilita com que eu tenha um melhor aproveitamento dos meus recursos diariamente, que eu aproveite cada momento da minha vida, cada momento seja bem otimizado, esteja organizado dentro de algo que é o meu megafoco, que estou posicionado para aquilo, e quanto mais estiver, mais eu cumpro o meu megafoco. E isso tudo é autopesquisa, isso tudo é autorreflexão, autoconhecimento, para eu verificar e fazer uma mensuração se eu estou caminhando para aquilo que eu quero ou se eu não estou. Existe uma frase lá do manual da ProEx que eu deixei disponível aí para vocês, que para mim ela é uma frase bem interessante. Um fator de autodesorganização aparentemente simples pode apontar um incomplexo subjacente em andamento. Para quem não é muito afeito aos temas aqui, o incomplexo, quando nós falamos que é uma pessoa completista, é aquela que planejou algo, construiu, elaborou a sua programação existencial, e essa programação existencial ela é desenvolvida, planejada antes desta vida intrafísica. Ela veio para esta vida intrafísica, fez aquilo que ela se planejou, e ela é completista ao fim da vida. Ela pode ganhar até uma moratória, mais tempo de vida para fazer mais do que aquilo que ela se planejou. De qualquer forma, o que quer dizer esta frase é que qualquer tipo de desorganização, por mais que seja simples, que é aparentemente simples, pode indicar, denota que eu posso estar caminhando para não ser completista, para um incompletismo do que foi planejado, não por outras pessoas, mas quando eu estava lá no extrafísico. Então pensem, qual é o grau de desorganização, fazendo um cotejo entre aqueles 10 itens, o grau de desorganização, se tiver qualquer coisa que estiver acima de 5, está sério, porque provavelmente eu não vou alcançar mesmo isso. Eu preciso cada vez mais atingir aquele nível de organização. Desculpa, eu falei acima de 5, não, abaixo de 5 é sério, corra atrás quanto antes. Se está acima de 5, como que eu posso melhorar ao máximo essa minha organização? Então, pensem, de qualquer forma eu posso estar com uma nota 7 na média, entre aqueles 10 itens que eu disponibilizei, mas esta frase aqui coloca uma reflexão. Algo que é aparentemente simples, é pequeno, eu posso ser incompletista, eu posso não cumprir aquilo que eu me planejei. Então fica aí uma reflexão para a gente dormir com ela, refletindo sobre: será que eu estou com um bom aproveitamento? Estou bem organizado? Estou com a autopesquisa em dia? Estou aproveitando disso tudo? Ou não? Estou deixando a vida, o contexto, deixando a vida me levar, como diria aquele cantor, e não aproveitando, não tirando o melhor proveito desses contextos. E aí, trago aqui como um slide final, no próximo só tenho dado meu e-mail ali de informação, uma questão, uma questionologia desta nossa web. Você, internauta, você que está aí do outro lado da câmera, já se conscientizou da importância da lucidez e desenvolvimento do atributo da auto-organização evolutiva para uma melhor autogestão da sua vida, da sua existência, da sua programação existencial? Já ficou claro? Está consciente que quanto mais lúcido para o processo da auto-organização, quanto mais lúcido do processo de um equilíbrio entre as áreas da vida, que isso pode trazer resultados muito positivos para o seu desenvolvimento? Como que está isso para cada um de vocês? Como que é pensar sobre isso? Essa é uma reflexão que precisa e que faz parte
para quem quiser levar da nossa conversa de hoje, é importante porque quando nós pensamos sobre estas áreas da vida que estão aqui, já volto aqui no slide das áreas da vida, quando nós pensamos em cada uma delas, entendendo que se eu tiver um nível de lucidez, se eu entender que um nível de organização que eu tenha entre essas áreas da vida, eu posso ser melhor sucedido no meu mega projeto, que provavelmente é a minha programação existencial, não faz sentido nenhum eu não utilizar a auto-organização, eu não ter um mínimo de auto-organização, seja ela em quais sejam daquelas 90 que eu falei do verbete da professora Pilar, ou desses 10 minimamente que nós estamos falando. Então, pensem, parem para refletir sobre cada um dos itens da sua programação existencial, das suas áreas da vida, do seu dia a dia, aquilo que você está priorizando ou não, porque nós temos um mega foco. Todos nós temos um mega foco. Muitos de nós possuem uma programação existencial, algo a ser cumprido que tem um envolvimento entre inúmeras consciências, e eu preciso realmente tirar o melhor proveito. Bom, gente, dentre os conteúdos que eu tinha para discutir aqui com vocês, eu finalizei a minha fala aqui. Deixo o meu e-mail para quem quiser, como eu disse anteriormente, aquele modelo da agenda, pode me encaminhar. Eu estou aqui, eu sou voluntário da Apex, sou docente da Apex, então alguns de vocês que eu estou vendo aqui, a gente já conversou nos cursos, ou até já nos vemos, nos encontramos aqui em Foz do Iguaçu. Eu estou sempre por aqui, estou ministrando os cursos. A Apex, ela vem se esforçando cada vez mais, e é um dos objetivos principais da Apex, ajudar as consciências que cumpram os seus objetivos de vida, seus projetos de vida. E temos cursos inúmeros sobre todos esses temas que nós já falamos. Eu vou até falar aqui para vocês quais são os próximos cursos, para quem tiver interesse em se aprofundar. Dentro da agenda aqui da Apex, existe o jornal da Apex, que nós soltamos a cada trimestre. Nós temos aqui, na próxima segunda-feira, está começando um curso online, que é o curso básico da Apex, que é a Introdução à Programação Existencial. É um curso sem pré-requisitos, então, mesmo alguém que já tenha feito outros cursos, vocês podem ver que nós vamos ampliar bastante a questão da conscienciologia e da proexologia. A gente dá bem uma essência da proexologia, fala a fundo do que é a fase preparatória, da fase executiva e da fase acabativa da existência. Tudo isso é tratado, a questão da proexis, da maxi-proexis, da moratória existencial. Isso tudo é discutido nesse curso. E assim, para quem tem amigos, tem parentes que nunca viram algum curso, ele é um curso introdutório básico e que contribui bastante com os conhecimentos. Então ele começa agora segunda-feira. Vocês têm aí amanhã e depois ainda para fazer inscrição. A primeira semana é mais uma apresentação, então se alguém tiver ainda algum conhecido que queira indicar, as informações todas estão no site da Apex. Então esse é o curso. Nós temos todos os sábados, como a maioria de vocês sabem, as conferências online gratuitas, e teremos, a partir do próximo mês, mensalmente as palestras, as conferências online, que serão introdutórias. A gente visa ter um alcance ainda maior do que nós temos atualmente, para que mais pessoas conheçam a essência da conscienciologia, da proexologia, e que cheguem e que sejam esclarecidas sobre esta temática. Bom, gente, eu finalizo aqui minha atividade. Peço desculpas aí pela tosse, pela condição aí na explanação, mas espero ter esclarecido vocês. Agradeço aí também quem está falando, está contribuindo aí nos agradecimentos. Em nome da Apex, agradeço a oportunidade, e um bom final de sábado, um bom domingo para todos, e que a gente reflita realmente sobre a nossa auto-organização. Obrigado a todos, então.